Hershey, grande fabricante mundial de chocolate. Hershey é uma das maiores empresas de chocolate do mundo, avaliada em quase 47 bilhões de dólares. E ainda assim, a companhia Hershey foi fundada por um garoto que enfrentou a pobreza e faliu várias vezes. Esta é a história real de um império do chocolate que superou a pobreza. Esta é a história insana e inspiradora de Milton Hershey. A infância de Milton Hershey foi bastante difícil. Ele nasceu em 1857 em uma comunidade rural de produtores de leite chamada Dairy Township, na Pensilvânia. Apesar de virem de famílias respeitáveis, o pai de Milton, Henry, costumava se envolver em esquemas duvidosos para enriquecer rápido. Henry sempre foi determinado a ter sucesso nos negócios, mas raramente persistia nos projetos que iniciava. Ele fracassou em 17 negócios antes de mudar a família para Oil City, Pensilvânia. Eles só se mudaram para lá porque ele queria enriquecer com o boom do petróleo, mas chegaram tarde demais para lucrar. Milton tinha só 4 anos quando as decisões financeiras ruins do pai quase deixaram a família Hershey sem dinheiro. O jovem Milton era muito magro e quase passava fome. E não só isso, né? A mãe de Milton estava grávida, então em breve eles teriam mais uma boca para alimentar. Um dia, os tios de Milton visitaram e viram a miséria da família. Eles não gostaram de ver a família assim e ofereceram que Milton e os pais morassem em sua fazenda. Eles aceitaram com gratidão e pouco após se mudarem, a mãe de Milton teve uma filha chamada Serena. Você pensaria que agora, o pai de Milton valorizaria seu novo emprego na fazenda e se esforçaria mais para sustentar a família. Mas não, Harry se envolveu em outro esquema para enriquecer e sumia por meses deixando a família. E embora o plano fosse que ele enviasse dinheiro para casa, ele nunca acabou mandando muito dinheiro para ajudá-los a sobreviver. Assim, a mãe de Milton estava lutando para manter o pequeno Milton e Serena alimentados e saudáveis, sem a ajuda do marido. Durante um inverno rigoroso, enquanto Henry estava ausente, Serena adoeceu. Inicialmente, pensaram que era apenas um resfriado. Logo ficou claro que ela tinha escarlatina quando uma erupção vermelha se espalhou pelo corpo. Ela faleceu com apenas 4 anos de idade. A perda trágica da filha foi o ponto final no relacionamento dos pais de Milton. A vida doméstica caótica de Milton também prejudicava seu desempenho escolar, causando dificuldades. E embora ele já tivesse aprendido a ler e escrever, antes mesmo de chegar à 5ª série, foi forçado a abandonar a escola para poder trabalhar. Quando Milton tinha 13 anos, conseguiu seu primeiro estágio em um jornal. O pai de Milton o inscreveu em um contrato de 5 anos com o jornal, acreditando que seria uma ótima carreira para o filho. Havia um problema: Milton odiava o trabalho. Além de o dono ser muito mal-humorado, o trabalho não interessava a Milton. O jornal era o sonho do pai dele, não o dele, e mesmo assim ele tinha sido comprometido há 5 anos disso. Então, um dia, enquanto estava no trabalho, Milton deixou cair de propósito seu chapéu em uma máquina de impressão para que ela quebrasse. Ele foi demitido imediatamente, o que significava que ele saiu do contrato exatamente como esperava. O pai dele não se surpreendeu ao ficar muito decepcionado com Milton por perder o estágio. Mas sua mãe, por outro lado, sabia o quanto Milton odiava trabalhar para o jornal e ficou feliz que agora ele tivesse a chance de seguir uma carreira que realmente gostava. Aos 14 anos, Milton iniciou o estágio de aprendiz com o confeiteiro Royers. Lá, ele aprendeu a comprar ingredientes de fornecedores e a fazer doces. Em 1876, Milton terminou o estágio e já sabia ter encontrado sua paixão. Sua visão estava definida. Ele queria abrir sua própria loja de doces. Claro, o estágio de aprendiz já tinha lhe dado muita experiência prática no negócio. Após alguma persuasão, ele convenceu a família da mãe a lhe emprestar dinheiro para abrir uma loja de doces na Filadélfia. Milton passou a trabalhar dia e noite produzindo doces, frutas secas e sorvete. Às vezes, ele dormia embaixo do balcão da loja sem nem ir para casa. Felizmente para Milton, ele abriu a nova loja de doces no momento ideal, pois Filadélfia sediou a primeira exposição mundial do país, a Exposição do Centenário.
Milton lucrou muito com turistas do mundo todo que viajaram para o evento e buscavam seus doces. Graças ao evento, ele conseguiu obter lucro. Milton usou uma tática criativa para atrair clientes. Instalou um duto de ar que levava o aroma dos doces da cozinha para fora da loja, atraindo transeuntes a entrarem e comprarem. Porém, havia um problema. Milton fazia quase tudo sozinho. Sem poder comprar equipamentos grandes ou contratar funcionários, ele não conseguia produzir doces em volume suficiente para lucrar, apesar de trabalhar muito. Além disso, o preço do açúcar e de alguns outros ingredientes estava aumentando. E, é claro, depois que a Feira Mundial terminou, menos clientes passavam pela loja. Milton estava atrasando contas e temia que fornecedores cortassem seu crédito. Então, um dia, em 1881, o pai de Milton, Henrique, apareceu e se ofereceu para ajudar o filho a administrar o negócio. Mesmo sabendo do histórico ruim do pai nos negócios, Milton aceitou, pois precisava de toda a ajuda possível. O excesso de trabalho estava adoecendo Milton, que sabia precisar de apoio. A boa notícia era que seu pai trouxe várias ideias para ajudar a expandir o negócio de doces de Milton. A má notícia era que as ideias do pai dele eram todas caras. Por exemplo, fabricar balas para tosse e investir muito em uma grande vitrine. Milton confiou demais nas ideias do pai e se dispersou financeiramente. Logo, o negócio ficou desesperado por mais dinheiro rapidamente. Milton buscou seu tio, Abraham Snevely, para pedir outro empréstimo e quitar dívidas. Seu tio concordou em lhe enviar algum dinheiro, mas no final não foi suficiente para manter o negócio funcionando. Após 6 anos com sua loja de doces na Filadélfia, Milton Hershey declarou falência. O sonho acabou. Após fracassar com seu primeiro negócio na Filadélfia, Milton Hershey foi para Nova York tentar de novo, acreditando que o local havia prejudicado sua primeira tentativa. Mas, ao invés de abrir uma loja logo, Milton resolveu trabalhar antes em outro negócio para entender o que era popular em Nova York. Ele se treinou em uma loja de doces chamada Hoylers e foi lá que aprendeu sobre uma receita de caramelo que incorporava creme de leite fresco à mistura. Isso depois impactaria muito sua carreira. Depois de alguns anos trabalhando na Hoylers, ganhando experiência e economizando dinheiro, Milton Hershey decidiu que estava pronto para abrir sua própria loja de doces na cidade de Nova York. E Milton começou a trabalhar 7 dias por semana em sua nova loja no centro de Manhattan. Dessa vez, foi a mãe de Milton quem ajudou no negócio. Ela ajudava com dedicação em tudo o que ele precisasse na loja. Milton ainda acreditava na ideia do pai de que balas para tosse venderiam mais. Mas, na verdade, as vendas não eram tão boas. Além disso, a concorrência em Nova York era maior. Assim como a primeira, a segunda loja de doces de Milton também faliu. Milton teve que voltar para casa após fracassar novamente. Ao voltar para casa, Milton recebeu uma carta informando que estava sendo processado por $10.000 pelo dinheiro emprestado para comprar equipamentos de doces em Nova York. Milton Hershey, aos 28 anos, já estava grisalho. O estresse de suas 2 falências aparentemente o fazia parecer muito mais velho do que realmente era. Milton novamente engoliu o orgulho e andou 8 quilômetros até a fazenda da família para pedir outro empréstimo aos tios. Desta vez, eles recusaram, dizendo que ele estava igual ao pai e não gastariam mais dinheiro com ele. Isso magoou muito Milton, pois ele sabia que eles estavam certos. Ele se sentia culpado por decepcionar a família, mas depois percebeu que tentar provar seu sucesso foi uma das maiores motivações para seguir em frente. Apesar de fracassar em 2 lojas de doces, Milton Hershey não desistiu de seus sonhos. Ao voltar para Lancaster, Pensilvânia, Milton percebeu que era o local ideal para expandir seu negócio de caramelos, já que a cidade era um dos maiores produtores de laticínios do país. O problema era conseguir dinheiro para começar, já que seu crédito estava ruim e não podia mais pedir empréstimos à família. A única coisa que Milton ainda tinha, porém, eram alguns suprimentos que sobraram do seu negócio fracassado em Nova York. Usando esses ingredientes e o leite fresco comum em Lancaster, Milton criou os caramelos que derretem na boca, que logo fizeram sucesso entre os moradores locais. Milton começou pequeno, fazendo doces em casa e vendendo caramelos com um carrinho de mão pelas ruas de Lancaster. Fazer esses produtos à mão e vendê-los sozinho não era um negócio sustentável ou escalável.
Ele realmente precisava de mais financiamento para poder comprar novos equipamentos, mas, compreensivelmente, os bancos estavam muito relutantes em emprestar dinheiro para ele. Em 1886, a família de Milton ajudou novamente, agora com sua tia Mattie. Embora ela não pudesse dar o dinheiro ao Milton por conta própria, quando viu que os novos caramelos de Milton realmente pareciam ser um produto popular, ela concordou em ser fiadora de um empréstimo de $700 no banco e colocou sua própria casa como garantia. Mesmo assim, o banco ainda estava hesitante em emprestar o dinheiro para Milton. Então, eles colocaram no acordo que o empréstimo precisava ser pago em apenas 90 dias. Milton sabia o quão sério era o risco dessa vez. Se não pagasse o empréstimo em 90 dias, sua tia Mattie, única que ainda acreditava em Milton, perderia a casa. Milton agiu rápido. Após obter um empréstimo de $700, comprou equipamentos para doces e fundou a Lancaster Caramel Company. E felizmente, todos aqueles anos de tentativas e erros com os empreendimentos anteriores não foram em vão. Milton aprendeu com seus erros do passado. Nas grandes cidades, havia dezenas de lojas de doces para escolher, mas em Lancaster não havia absolutamente nenhuma concorrência. Milton também percebeu que poderia ganhar mais dinheiro vendendo caramelos em grandes quantidades, em vez de doces individuais de 1 centavo, como ele fazia em seus 2 negócios anteriores. Isso era possível porque sua mãe e tia embrulhavam caramelos de graça para ele. E assim, o terceiro negócio de Milton começou bem e as coisas pareciam promissoras. Mas 90 dias não era tanto, e Milton ficava mais ansioso a cada dia, sabendo que logo teria que pagar o empréstimo de $700 ao banco. À medida que o prazo se aproximava, Milton estava extremamente estressado, sabendo que estava à beira da falência mais uma vez. Quando parecia impossível pagar o empréstimo em dia, algo milagroso aconteceu. Um empresário rico da Inglaterra estava visitando a região e, ao provar os caramelos de Hershey, gostou tanto que decidiu importá-los para o Reino Unido. Ele fez um pedido enorme de caramelos para serem vendidos em lojas por toda a Inglaterra. Esse único pedido foi suficiente para salvar Hershey, e ele conseguiu quitar o empréstimo bancário com literalmente apenas alguns dias de folga. Esse grande pedido foi só o início. Com a fama crescendo na Europa, Milton recebeu mais pedidos internacionais. Ele expandiu os negócios contratando funcionários e abrindo lojas em outras regiões. E isso porque Milton havia criado um produto que não só tinha um sabor único e delicioso, mas também uma longa vida útil. Ao contrário de muitos outros doces da época que estragavam rapidamente como resultado, muitas lojas queriam comprar seus caramelos, que ele vendia sob a marca Crystal A. Motivado por esse sucesso, Milton continuou trabalhando incansavelmente e reinvestiu repetidamente os lucros da empresa em mais expansão. Nos anos seguintes, Milton transformou a Lancaster Caramel Company em uma equipe de centenas de funcionários. Milton chegou a abrir várias fábricas na Pensilvânia e em Illinois. Aos 36 anos, Milton Hershey finalmente superou anos de fracasso. Ele havia se tornado um empresário bem-sucedido, mas essa não é só a história de sucesso de um empresário. Esta é a história de um império. E isso aconteceu por causa de um evento em 1893 que mudou a vida de Milton para sempre. Milton Hershey se tornou rico e a Lancaster Caramel Company era muito bem sucedida. Mas agora que Milton conseguiu contratar uma equipe tão grande, ele finalmente tinha mais tempo livre, e Milton nunca parou de procurar pela próxima grande novidade. Em 1893, Milton foi à Exposição Mundial Colombiana em Chicago, onde conheceu fabricantes de chocolate da alemã J.M. Lehmann. Eles trouxeram seus equipamentos de fabricação de chocolate para a exposição e os colocaram em exibição. Naquela época, o chocolate era um luxo reservado apenas para os ricos, e isso porque normalmente precisava ser feito à mão, e geralmente era importado da Suíça. Como resultado, a maioria das pessoas nunca tinha provado chocolate na vida. Mas Milton viu que, ao comprar o novo equipamento alemão, poderia tornar o chocolate mais acessível ao público. Ele acreditava que após provarem o chocolate, ele seria o doce mais popular do mundo. Então, comprou o equipamento para produzi-lo. Em 1894, Milton fundou a companhia de chocolate Hershey. Milton acreditava tanto no chocolate que, em 1900, vendeu a companhia de caramelo Lancaster por $1 milhão. Com a inflação, isso dá cerca de 35 milhões. Na época, sua família achou que ele era louco por largar um negócio de sucesso para arriscar tudo no chocolate.
Mas Milton disse: caramelos são uma moda passageira, chocolate é permanente. Hershey percebeu na Europa que o chocolate estava tomando espaço dos caramelos e decidiu mudar de direção. E é preciso reconhecer o Milton, pois quando algo vai bem, como o negócio de caramelos do Hershey, é fácil só manter como está em vez de pensar no futuro. Basta olhar quantos líderes de mercado falharam em inovar e caíram por causa disso. Milton percebeu que o negócio de chocolate seria maior que o de caramelos e apostou tudo nisso. O sucesso de Milton Hershey não veio só por entrar cedo no ramo do chocolate, mas por ser o primeiro nos Estados Unidos da América a aperfeiçoar a produção em massa de chocolate ao leite. Milton contratou uma equipe para descobrir como fazer chocolate ao leite que não ficasse rançoso após alguns dias. Após várias tentativas, John Schemalbach, contratado por Milton, conseguiu aquecer e condensar o leite sem queimá-lo, criando um chocolate ao leite saboroso que durava meses. Hershey lhe deu $100 pela descoberta. Era muito dinheiro na época, mas pouco diante da importância da descoberta para o sucesso da empresa. A produção de chocolate ao leite, que podia ser armazenado por muito tempo, permitiu a fabricação em massa e a redução significativa dos custos. Assim, eles podiam vender seu chocolate por apenas 5 centavos, o que significava que o chocolate não era mais um luxo exclusivo para os ricos. Outro motivo pelo qual eles conseguiam produzir tão barato foi a decisão de Milton de vender uma pequena seleção de produtos. Enquanto outros chocolatiers tentavam oferecer uma grande variedade, Hershey focava apenas nos mais populares, o que permitia produzi-los em grandes quantidades, reduzindo a complexidade operacional e permitindo que se beneficiassem das economias de escala, onde o custo de cada barra de chocolate ficava mais barato à medida que produziam tantas delas em massa. Além da clássica barra de chocolate ao leite, que eles começaram a produzir em 1900, um dos produtos mais populares, foi lançado em 1907 um doce embrulhado em papel alumínio chamado Sweetheart, que logo foi renomeado para Hershey's Kisses e continua popular até hoje. A Hershey's possui outro clássico, Sr. Goodbar. Curiosidade: o nome desse produto veio quando alguém disse a Milton: essa é uma boa barra, e ele entendeu como Sr. Goodbar. O nome pegou. No entanto, apesar do sucesso do negócio de chocolate de Milton, ele continuava trabalhando praticamente todas as horas do dia, todos os dias. Ele estava constantemente tentando criar ideias para expandir o negócio. Milton chegou a pagar faxineiros para deixarem embalagens da Hershey's no chão, aumentando a exposição da marca. No entanto, a tática mais astuta de Hershey foi instruir alguns de seus funcionários mais leais a basicamente se infiltrarem e conseguirem empregos em empresas concorrentes, como fabricantes de chocolate na Europa, para que pudessem aprender os métodos e segredos comerciais dos concorrentes. Em 1910, as vendas da Hershey's superaram $2 milhões e seguiram crescendo rapidamente. Assim, a decisão de Milton de vender seu negócio de caramelos e investir no chocolate foi validada. Sua tia Mitty, que apoiou e foi fiadora do seu empréstimo, morreu de pneumonia antes de ver o sucesso do seu negócio de chocolate. Milton escapou de uma tragédia, pois em 1911 comprou passagens para o Titanic, previsto para zarpar em 10 de abril de 1912. No entanto, devido a um assunto de negócios que surgiu de última hora, Hershey decidiu cancelar a viagem no último minuto. Todos sabemos como o Titanic terminou, então Milton teve sorte. Mas há outra decisão de Milton que é ainda mais interessante, que é o fato de ele ter decidido criar sua própria cidade. Quando Milton Hershey começou seu negócio de chocolate, ele comprou uma enorme propriedade para sua nova fábrica de chocolate em sua cidade natal, Derry Township. Ele construiu uma casa perto da fábrica para facilitar o acesso ao trabalho. Desde o início, Milton Hershey queria garantir um bom ambiente de trabalho para seus funcionários. Ele disse: "O que eu mais quero é dar aos meus funcionários uma oportunidade de progredir neste mundo e oferecer-lhes uma mão amiga." E como Derry Township era tão remoto, Milton teve a ideia de criar uma cidade inteira próxima para seus trabalhadores, onde ele construiria casas, escolas, parques e transporte público. Seria a cidade ideal para seus funcionários viverem confortáveis, pois ele acreditava que trabalhadores felizes fariam sua empresa prosperar. Quase todos disseram a Milton que era loucura construir uma cidade, mas logo ele já havia comprado o terreno
pago para as estradas serem asfaltadas, uma praça central foi construída e moradias acessíveis foram erguidas com comodidades modernas como encanamento interno e aquecimento central. Assim, a visão dele de construir uma cidade para seus trabalhadores se tornou realidade. A cidade de Hershey, na Pensilvânia, ainda existe graças a Milton Hershey. Assim que os operários se estabeleceram em Hershey, escreviam a amigos e familiares sobre como a cidade era incrível. Isso era propaganda gratuita, pois empresa e cidade se chamavam Hershey. Depois, Milton construiu teatro ao ar livre, zoológico, campo de golfe e sala de concertos para entreter funcionários e visitantes. Milton também teve a ideia de começar a imprimir cartões postais da cidade e incluí-los na compra de cada barra de chocolate, para que as pessoas vissem imagens de como era a cidade, o que as deixava ainda mais curiosas para visitar. A cidade, antes centrada no chocolate, virou destino turístico rapidamente, mas a maior atração da cidade é o Parque Hershey, que hoje é um dos maiores parques de diversões regionais dos Estados Unidos, mesmo tendo sido construído inicialmente apenas como um lugar para os funcionários de Milton passarem tempo com suas famílias. Apesar do sucesso da cidade e do negócio, Milton enfrentou um problema na Primeira Guerra Mundial. O racionamento de açúcar fez os preços dos suprimentos subirem rapidamente. Em 1916, Milton Hershey construiu uma refinaria de açúcar e fundou outra cidade chamada Hershey, em Cuba, onde havia muito açúcar. Em 1918, a usina de açúcar foi concluída e os funcionários iniciaram o trabalho. Como fez na primeira cidade Hershey, nos Estados Unidos da América, ele construiu casas, escolas, clínicas para seus funcionários e uma ferrovia ligando os principais portos de Cuba. Hershey reduziu custos, aumentou a produção e, na Segunda Guerra Mundial, foi contratado pelo Exército dos Estados Unidos da América para criar a barra Ration D e os chocolates tropicais que não derretiam. Ao longo dos anos, a Hershey's cresceu continuamente. A Hershey's passou a vender marcas como Reese's, M&M's, Kit Kats, Rolos, Cadburys e Twizzlers por aquisições e acordos de licenciamento. Por anos, a companhia de chocolates Hershey continuou crescendo e vendendo chocolates ao redor do mundo. Mas quando a Grande Depressão chegou, Milton Hershey quis fazer algo para garantir que os filhos de seus funcionários pudessem crescer e encontrar empregos. Sabia que a educação era essencial para uma vida melhor e queria dar às famílias dos trabalhadores de sua fábrica mais oportunidades de sucesso. Milton prometeu educação particular até o ensino médio para todos os filhos dos trabalhadores da fábrica. Ele fundou a Faculdade Júnior Hershey e ofereceu 2 anos de mensalidade gratuita a cada criança. Além disso, como Milton e sua esposa não puderam ter filhos, criaram a Escola Industrial Hershey para oferecer educação gratuita a órfãos pobres e dar oportunidades de emprego quando atingissem a maioridade. Atualmente, a Escola Milton Hershey é um internato particular para crianças de famílias carentes, não mais um orfanato. Além da educação gratuita, fornece assistência médica, roupas, refeições e outros benefícios às crianças carentes. É realmente algo que muda a vida delas. E tudo começou porque o próprio Milton sabia, por experiência própria, como era crescer na pobreza e não queria que outros passassem por isso também. Ele queria dar a essas crianças que enfrentam dificuldades desde cedo a melhor chance de construir uma vida melhor. Milton não só investiu muito dinheiro nessa escola durante sua vida, como também deixou em seu testamento que uma grande parte dos lucros, tanto do negócio de chocolates Hershey, quanto do parque de diversões e de outros projetos, Hershey voltaria para ir na escola Milton Hershey para que as crianças sempre fossem cuidadas como prioridade. Achei impressionante que Milton não permitiu o uso da escola em propagandas da Hershey's. Hoje, muitas empresas realizam ações de caridade apenas para melhorar sua imagem. Frequentemente, gastam mais com divulgação do que com doações reais à caridade. Ainda assim, é melhor que nada. Meu ponto é que Milton parecia agir por altruísmo, não por negócios. Ele reconhecia que teve sorte por ter familiares como mãe e tia que cuidaram dele. Ele queria que outras crianças pobres também tivessem cuidados. Milton continuou viciado em trabalho e só se aposentou como presidente do conselho da Hershey aos 87 anos. Ele morreu de pneumonia um ano depois, em 1945. Ele transferiu a maior parte de seus bens e grande parte das ações da Hershey para a escola Milton Hershey, tornando-a uma das mais ricas do mundo. Ele fez isso para garantir que suas instituições de caridade continuassem após sua morte e que sua fortuna ajudasse os necessitados.
Não estou dizendo que Milton Hershey era perfeito. Ninguém é. Por exemplo, dizem que ele tinha temperamento difícil e era complicado trabalhar com ele. Mas, no geral, parece que Milton fez muito bem ao mundo e realmente fez uma diferença extremamente positiva na vida de muitas pessoas. A companhia Hershey, com mais de 125 anos, hoje vale cerca de 47 bilhões de dólares e segue como uma das maiores fabricantes de chocolate do mundo. Mais de 3 milhões visitam o Parque Hershey anualmente e a cidade Hershey, na Pensilvânia, segue firme. Se você já viu muitos dos meus vídeos, sabe que, após a saída do fundador original de uma empresa, as coisas costumam ficar mais controversas. Infelizmente, a Hershey também enfrentou controvérsias. Por exemplo, empresas de chocolate como a Hershey foram citadas em um processo sobre trabalho infantil em plantações na Costa do Marfim. Apesar de não possuírem as fazendas, essas empresas de chocolate ainda lucram com o trabalho infantil gratuito. Para ser justo, a Hershey afirma ter criado um sistema de monitoramento e remediação do trabalho infantil para tentar evitar essas condições brutais. Se você viu meu vídeo sobre a Nestlé, sabe que a indústria do chocolate conhece práticas horríveis em suas cadeias de suprimentos há anos e provavelmente fez menos do que o esperado para resolvê-las. Agora vou te dar uma escolha. Quer ver o quê? Clique na miniatura à esquerda para saber mais sobre as controvérsias da indústria do chocolate. Clique na miniatura à direita para ver uma inspiradora história de sucesso de um azarão. Então, claro ou escuro, faça sua escolha agora e em qualquer vídeo que você escolher eu te vejo lá em 1 segundo. Valeu!